Tudo bem com vocês? Sou a Franz Manioto, do Dom Doquinhas Ensina. Seja bem-vinda, seja bem-vindo também, se você for homem e estiver aqui. E hoje nós vamos falar sobre o foco não estar só no laço, o foco não estar só no produto. Esse é o nosso tema de hoje, tá bom? Para mim, é algo que se tornou meio óbvio, mas coisas óbvias precisam ser ditas e eu preciso alertar vocês para isso. É super natural quando a gente está aprendendo a fazer determinado artesanato, não importa qual seja ele, e que a gente coloque um super empenho em aprender. Na verdade, tudo que a gente vai começar a fazer de novo, a gente coloca uma força imensa em aprender a fazer aquilo. E a gente busca a perfeição, busca a excelência, né? Quem é dondoquete aprendeu que a gente não busca a perfeição, a gente busca a excelência, porque a perfeição só existe na nossa cabeça. Mas a gente busca, a gente está ali focado em aprender, em desenvolver, em entregar o melhor. E às vezes gasta até, ou investe, podemos até falar assim, meses para aprender determinado produto, né? Eu tenho tantas alunas aí que levaram meses para aprender a fazer um laço boutique, por exemplo, gente que demorou meses para fazer um laço e olhar para ele e falar, esse laço aqui eu posso vender. Tem muita gente assim, né? Então a gente gasta um enorme esforço, a gente aplica muito esforço em aprender os produtos, em desenvolver produtos muito bem feitos, criativos, com melhor material, tudo isso a gente vê. Mas esquecemos do restante. Esquecemos do restante. E o que eu estou aqui para falar para vocês hoje é que um negócio não é movido de um produto. Um negócio, ele é movido de um monte de outras coisas além do produto. De gestão, de planejamento, de estratégia de venda, de marketing, de foto, de edição de foto, de compras, de planejamento de vendas, de planejamento de tudo, né? Então, um negócio, ele é composto de inúmeras atividades para que a engrenagem dessa roda funcione e ela possa girar. Como eu falei para vocês em uma live aqui, eu não lembro quando foi, é muito simples de vocês colocarem na cabeça, de vocês entenderem, imaginarem como funciona um negócio quando vocês imaginam uma empresa. Não importa qual seja ela. Não importa o tamanho que a empresa tenha. Nós vivemos em um país onde nós temos impostos para pagar, nós temos encargos trabalhistas de funcionários para pagar, nós temos custos fixos para pagar também, nós temos custos variáveis para pagar, nós temos investimento para fazer. Então, quando a gente leva o artesanato como empresa e não como passatempo ou um hobby, você tem que entender que, assim como qualquer empresa, o seu negócio também é uma empresa e também requer a atenção não só para o produto, mas para todas essas áreas que envolvem o negócio. Eu vou citar o exemplo da ZF, que foi a última empresa que eu trabalhei. A ZF é uma empresa gigantesca, né? A que eu trabalhava em Sorocaba, mas ela tem na Argentina, tem em São Bernardo, pelo menos tinha, não sei se ainda tem. Depois da Covid a gente fica até preocupado, né? Mas a ZF é uma multinacional alemã que produz peças para tratores, caminhões, carros, caminhonetes, até para barcos, refers marítimos, eles fabricam autopeças, vamos falar assim para ser bem simples, simplificar. Eles trabalham com câmbios para tudo quanto é tipo de veículo. E a ZF, na planta que eu trabalhava lá de Sorocaba, ela tem diversas áreas. Cada área tem os seus setores. Então, é setor de engenharia, setor de compra, setor de venda, setor de financeiro, contabilidade, RH, controladoria, que é onde eu trabalhava, tinha auditoria, que mais? Ambulatório, tudo. É uma enorme quantidade e variedade de departamentos, que a gente chama nas empresas, que compõem todo o quadro de funcionários e esses funcionários executam atividades, todas elas com o seu grau de importância para a empresa, para quê? Para que tudo aconteça.
Uma coisa depende da outra para funcionar. E a nossa empresa é a mesma coisa. Veja, se o departamento de investimento não fizer investimento lá, se o departamento de investimento não, se o setor de investimento de cada área não se preocupar com o investimento em novos maquinários, em novos insumos, em tudo, como é que vai ter novidade? Como é que eles vão se atualizar? Como é que eles vão se adaptar às novas tecnologias? Se o setor de engenharia não estudar as novas tecnologias, vai fazer o que com esse insumo que foi comprado, né? Então, um está totalmente ligado ao outro. Se o RH não tiver controle dos funcionários, quem vai operar as máquinas? Quem vai trabalhar como engenheiro? Quem vai trabalhar em compras? Se o setor de vendas não negociar no mercado, como é que eles vão garantir que os insumos vão garantir preços competitivos para o mercado? Então, uma coisa totalmente ligada à outra, para que no final tudo funcione, para que no final a empresa tenha o quê? Lucratividade. O objetivo de toda empresa, claro que todas as empresas têm suas missões, valores, né? Toda empresa tem lá, se você entra na empresa, tem lá o quadro missão, valores, propósitos, enfim, tem um quadrinho lá. Todas têm, né? Então, elas trabalham com esses valores, respeitando esses valores, mas o objetivo final é sempre o mesmo, é a lucratividade, é gerar renda, não só para as pessoas que trabalham lá, mas para os acionistas ou proprietários das empresas. Gerar renda. E o nosso ateliê, por mais que seja um microempreendimento, onde eu, você que está aí à frente do seu ateliê, é tudo na sua empresa, você precisa entender que você tem que fazer focar em absolutamente tudo para que a sua engrenagem, mesmo pequenininha, ela gire e no final você possa ter lucro. Então, o foco só no produto é uma distração. O foco só no produto não te leva a faturar de 3 a 5 mil reais por mês. Eu conheço inúmeras artesãs que não têm produtos tão excelentes assim e faturam mais de 10, 15, 20 mil. Mas elas não buscaram ser excelentes só no produto. Elas buscaram ser muito boas em todos os aspectos da empresa delas. Então, ela foi buscar aprender a precificar, a avaliar uma precificação para entender quanto vale, quando não vale a pena ter determinado produto. Você imagina se a ZF não tivesse o foco de ser uma indústria de autopeças focada em transmissões. Eles focaram nisso, né? Pelo menos até quando eu trabalhava, eles eram focados em transmissões. Mas eles se especializaram nisso, e eles ficaram muito bons nisso, e referência no mercado. E aí fornecem para inúmeras indústrias automobilísticas, né? Imagine se a gente não aprender a selecionar quais os tipos de produtos nós devemos trabalhar e avaliar aquela precificação para ver se ela está ok, se ela é vantagem para mim, se ela é justa com a cliente. E eu estou falando só de um item. Gestão de números. Gestão estratégica de números para entender o que é bom e o que não é bom para você, para sua empresa. Você precisa saber. Você precisa saber. Eu estava falando com as alunas do Ondoquinhas, a precificação é tão importante, e é tão além de números, que nós temos inúmeras aulas de precificação e eu vou fazer mais uma mentoria ao vivo com elas. Para quê? Para avaliar os números. Porque não é só preencher uma planilha, gente. Não é. É aprender a entender o que aquilo te mostra, para onde quer te levar, para onde que aquilo te leva ou te deixa para trás, entendeu? Eu só falei de precificação aqui, mas agora vamos partir um pouquinho para o importante que vocês já conhecem bem, vendas. Não existe negócio sem vendas. Nenhuma empresa, nenhum negócio sobrevive sem vendas. E eu preciso me dedicar a aprender a vender. Eu preciso mais que aprender a vender, eu preciso aprender a preparar o ambiente para que o cliente chegue para mim querendo comprar. Acabei de mandar um áudio sobre isso lá dentro de alguma das turmas. O cliente tem que chegar para você pronto para comprar. Praticamente pedindo, eu quero comprar de você. E como é que a gente chega nesse ponto?
Como é que a gente chega nesse ponto? Planejamento. Planejamento do quê? Construção de imagem de marca, de produto, posicionamento, gerenciamento das redes sociais, marketing, divulgação, estratégias de marketing. O cliente chega laçado para você, meu bem. Essa é a realidade. Esses dias a gente fez uma mentoria ao vivo, fiz com as alunas uma mentoria ao vivo, que era sobre uma estratégia de vendas. Esses dias não, segunda-feira nós tivemos aí uma mentoria. Uma estratégia de vendas que está bem comum, inclusive. Mas eu disse, não, pera, vamos avaliar. Como que a gente pode pegar essa estratégia de venda, adaptar para o nosso negócio e fazer o quê? Preparar as clientes para quando chegar o dia D, que é o dia de vender, elas já estarem pedindo para comprar. Eu quero, eu preciso, é meu, eu tô... Então, gente, é tanta coisa que você precisa entender e trabalhar, né, e focar, e não focar só no produto, e eu preciso fazer, até já fiz uma live falando sobre isso aqui, mas eu repeti o tema porque é muito importante, tem muita gente nova aqui, tem muita gente nova chegando todos os dias, e vocês precisam olhar para mim, ouvir eu falando e dizer assim, estou focando só no produto, eu estou errada, porque o meu negócio não vai sobreviver de um produto, não sobrevive. Produto é só um produto, um laço bem feito é só um laço bem feito. Ele precisa ser vendido, ele precisa ser desejado, ele precisa ser bem elaborado, ele precisa ter um custo bom. E como que eu posso ter um custo bom de um produto, Fran? Gerenciamento de compras. Gerenciamento de compras. Precificação. Como que eu estou fazendo minhas compras? Eu estou aproveitando legal? Como é que eu estou nesse universo de compra daqui, compra dali? Como é que eu estou gerindo isso? Gestão de estoque. Compra mais assertiva. Trabalhar as tendências mais assertivamente. Programação de calendário. Antecipação de calendário. Planejamento de compras para calendário. É assim que a gente consegue um melhor custo de material, diminuir o nosso custo de material para produzir. Gente, eu vivi uma experiência em Gramado muito legal, que agora nós vamos falar de experiência. Vivi várias experiências lá. O Júlio até comentou aqui, eu não sei se ele comentou, foi antes ou foi depois. Mas enfim, para quem é novo aqui, Júlio é meu esposo, ele é professor de vendas no nosso curso, ele trabalha com as alunas também, mas ele não aparece aqui. Mas enfim, Júlio, eu não sei se ele comentou aqui, se ele comentou num áudio, se ele comentou numa mentoria, não sei, como se foi só comigo, mas ele falou o seguinte: tanto ele quanto eu, como empreendedores que somos, não existe uma viagem que a gente vá só a passeio, gente, não existe. Porque o tempo inteiro a gente está avaliando, observando e aprendendo com as experiências que a gente está vivendo. Então, a gente estava em Gramado passeando, curtindo, namorando, estávamos, claro que sim, maravilhoso, quero voltar já. Mas a gente também estava observando o comportamento das pessoas, observando como que a cidade administra, observando os players que estão lá, o que tem, o que falta, como que as pessoas se comportam. Gente, a gente não para de... A nossa cabeça já entrou em modo automático, que a gente entra nos lugares, ou está nas cidades, ou vive experiências, observando como é que os empreendedores daquela região, daquele lugar se comportam. Para quê? Para a gente trazer para o nosso negócio, para as nossas alunas, para os nossos empreendimentos, a parte boa, e também observar a parte ruim para falar, não façam assim, é horrível. Ou façam assim, é maravilhoso. Na esquina do hotel que a gente estava hospedado, tinha uma fábrica de ursinhos. E essa fábrica de ursinhos tinha fila da hora que abria até a hora que a gente estava voltando pro hotel, 10 horas da noite, sei lá, 8 horas da noite, 9, tinha fila. Imensa fila. Pais com crianças aguardando na fila para entrar na loja.
A loja é uma graça. E aí eles fazem, para vocês entenderem o que é o produto, são ursinhos de pelúcia. Vamos pensar assim, ó, qual é o produto? Ursinhos de pelúcia, lindíssimos, uma graça. Caríssimos. O mais barato que eu vi dar era R$ 350. Tem urso de 1.000 e poucos reais, para vocês terem uma ideia. A coisa mais linda. E aquela fila gigante de gente para comprar os tais dos ursinhos. Agora vamos falar o motivo pelo qual as pessoas passam horas na fila e pagam caríssimo pelos tais dos ursinhos. Não são só ursinhos. É uma loja e eles têm um formato tudo de fábrica. Então a criança entra na loja, ela escolhe a pelúcia do ursinho, o formato do ursinho, a cor, o sapato que vai pôr, se tem óculos, se não tem óculos, se tem patins, se tem mochila, se tem bolsa, se tem saia de bailarina, se tem chapéu, se tem gorro. O que for, a criança vai montando o tal do ursinho. Que no final fica o quê? Simplesmente um ursinho lindo, que você encontra em qualquer loja de shopping em Cuiabá, em São Paulo, onde for, por R$ 150, R$ 100. Mas o que faz as pessoas pagarem tão caro por aqueles ursinhos e passar horas na fila? A experiência de escolher tudo e montar o ursinho. O cheirinho, tem certidão de nascimento do ursinho. O ursinho sai numa caixa. Gente, era um cheiro maravilhoso naquela esquina que eu queria entrar na loja. Eu acho que se não tivesse aquela fila, eu teria entrado. E era bem capaz de eu sair de lá com o ursinho para Ana e para o Lourenço, que eles amam. E eu fiquei tentada, vou confessar para vocês. Fiquei bem tentada, mas aí a hora que eu pensei, falei, 700 pau em 2 ursinhos não dá não, né? Não tô podendo, né? Mas, certamente, se eu tivesse com eles lá, meio que inevitável, que passava lá toda hora na frente dos ursinhos lá. Então, o que eu e Júlio conversamos muito sobre Gramado em si? É a experiência de tudo que eles oferecem que encantam. Você quer viver, você quer presenciar, você quer passar por aquela experiência. O produto é o de menos. Então, quando eu falo para vocês aqui que o foco não deve estar só no produto, deve estar em tudo, 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 incluindo o produto. Então, nós não estamos falando só de gestão, nós estamos falando de cliente satisfeito, de experiência que você gera. A prova social, quando você faz um trabalho bem feito, o cliente faz questão de te fornecer a prova social sem você nem pedir. E quando você entrega para ele uma experiência assim encantadora, é muito natural ele querer retribuir de alguma forma. E também é muito natural ele querer comprar de você de novo, e fidelizar, e indicar pessoas, e indicar outros clientes. Nenhuma propaganda é melhor do que o boca a boca. Nenhuma propaganda é melhor do que o seu cliente falando de você. Mas como que você consegue isso? Entregando uma boa experiência para ele. Como que eu entrego uma boa experiência, Fran? Usando a sua criatividade, se dedicando, trabalhando com amor, focando em tudo, não só no produto. Não adianta nada você ter um bom produto e não ter um bom atendimento, por exemplo. Não adianta nada você fazer uma boa captação de pessoas, de futuros clientes no seu Instagram, criar uma campanha, usar uma estratégia, igual a gente ensina no curso, tem N estratégias de venda, N estratégias para elevar o seu nível de audiência, a sua, como fala? Desculpa, agora fugiu a palavra. Melhorar as suas métricas no Instagram, enfim, e atrair novas pessoas. Mas do que adianta você atrair novas pessoas se o seu Instagram não faz com que elas se interessem em ficar ali, com que elas cliquem no botãozinho para entrar em contato com você no WhatsApp? E às vezes você faz tudo isso e a hora que ela entra em contato com você no WhatsApp, a experiência que ela recebe é ruim. Não adiantou nada. Você perdeu tempo. E às vezes até dinheiro investido em um anúncio, por exemplo. Então, a roda só vai girar e caminhar quando todas as partezinhas das engrenagens estiverem ok. Quando você estiver se dedicando igual. Freio do céu, mas é muita coisa. Veja bem, a ZF do Brasil, onde você trabalhava, tinha funcionários responsáveis por cada setor e não sei o que, não sei o que.
Claro, a empresa fatura milhões, é enorme, o faturamento deles é enorme, tem que ter. Mas isso não nos tira da obrigação de ter gestão sobre as nossas empresas. Fran, como é que eu vou ter gestão da minha empresa, então? Fazer tudo isso que você está me falando, se organizando, planejando, colocando no papel, organizando suas tarefas que você tem para fazer. Essa semana eu liberei também para as alunas um planner, fizemos uma mentoria ao vivo para falar sobre gestão de tempo. E aí liberei um planner simples, porque tudo é simples, não é complexo. O simples funciona, gente. Mas a gente precisa se organizar e fazer acontecer. Então, minha amiga, você está me ouvindo aqui? Se você está focando só no produto e esquecendo de todo o resto, são poucas as chances que você vai ter de ter um negócio que fatura acima de 5 mil reais por mês. Agora, se você realmente quer faturar de 3 a 5 mil reais todos os meses, ser uma laceira de sucesso, você precisa começar a anotar quais são as engrenagens do seu negócio. Anota. E quais são as ações que você vai executar, ou que você precisa melhorar para que essa engrenagem esteja saudável ali na roda que vai girar do seu negócio. A gente sabe onde a gente está trabalhando bem e onde a gente está deixando a desejar. A gente sabe. Você olha para o seu negócio, você sabe onde você se dedica mais e onde você se dedica menos. E a gente que trabalha com laço, gente, que delícia que é mexer com laço. Eu amo mexer com laço. Estou aqui. Eu até fotografei agora há pouco para minhas alunas. Dos dois lados meus, inclusive nos meus pés, tem laço. E o tempinho que eu arrumo aqui sentada, eu estou mexendo com eles. Eu amo mexer com os laços. Mas se eu ficar focada só nos laços, como é que eu vou dar atenção para todas as outras engrenagens, né? Pedacinhos da engrenagem são importantes para o meu negócio girar. Não dá. Então, eu tenho as minhas prioridades, eu tenho as tarefas para fazer, eu tenho as minhas obrigações a cumprir, eu tenho a minha agenda de trabalho para cumprir, para que eu não falhe. Somos humanos, a gente acaba falhando, principalmente a gente que é microempreendedor. Mas a gente precisa estar organizado o máximo possível para que a gente fale o menos possível. Então, não é que a gente vai trabalhar para ser perfeita. A gente vai trabalhar para falhar o menos possível. A gente vai trabalhar para entregar o nosso máximo. Se organizando, né? Se comprometendo. Entendendo que não adianta eu só focar aqui, trabalhar direitinho aqui, se aqui eu falhar. Se você não está conseguindo dar conta de atender seus clientes direito, não adianta você patrocinar uma publicação, fazer as aulas lá do professor Marcelo, aprender a usar todas as ferramentas do Instagram, alavancar o seu Instagram, crescer pra caramba, mas aí você não consegue dar suporte para esses clientes. É complicado. A gente precisa se estruturar para crescer. A gente precisa se organizar para crescer. Cada passo que você der, você precisa ter organização para que quando você cresça, chegue onde você deseja chegar, você esteja preparado. Ninguém começa vendendo laço faturando 5 mil reais. Eu não conheço ninguém que no primeiro mês faturou 5 mil reais. Eu conheço aluna que começou e né, muito rápido. Mas assim, no primeiro mês, muito difícil, gente. Mas é até bom. Porque como seria a nossa vida se você começasse do zero hoje e faturasse logo de cara 5 mil? Porque não é sobre números, é sobre trabalho, é sobre estoque de produtos, de materiais, é sobre tempo de produção, é sobre atendimento, é sobre gestão de estoque, tudo. Quantas vezes eu vi aluna fazer evento, faz o evento, aí o evento, bum, explode. Aí vende pra caramba no evento. Aí a hora que acaba o evento, o que que acontece? Eu falo sempre para elas também, evento, estratégia de venda, né, usando evento, é plantação. Às vezes vocês acham que vocês fazem o evento e o maior resultado do seu evento está no evento, mas não está não. É na plantação. E aí o que acontece? No pós-evento fomentou demais, e começa a vir pedido, elas ficam tudo doidinha. Bora se organizar,
Por isso que a gente tem aí gestão de tempo. Se organizar, como é que eu vou me organizar para fazer as coisas acontecerem depois, logo em seguida? A gente tem que estar preparado. O Dom da 15 Ensina começou comigo e com o Marcelo. Eu e o Marcelo, para fazer tudo. Gente, hoje nós temos eu, o Marcelo, a Fran, a Alessandra, o Paulo, a Ju, o Luiz, o Paulo de São Paulo, o Vini. É uma galera espalhada aí, ó. Tem gente em Fortaleza, tem gente em São Paulo, tem gente em Minas, tem gente no Rio Grande do Sul. Mas a gente tem que se preparar para crescer. Senão, o que que adianta? Como é que a gente vai fazer? Tem o pessoal do design também. Imagine se eu fosse focar só nas aulas ou só nas lives e deixasse tudo o resto. Como que ia ser? Não ia dar continuidade, não ia ter estrutura para crescer. Eu ia trazer vocês até aqui para assistir uma live minha. Mas eu não dou suporte, o que que adianta? Não falo com você, não respondo você, você entra para o meu curso, fica lá à deriva, ninguém fala com você, você fica lá, Deus dará. Como que ia ser? Não ia ter o propósito que o Dom do Aquinhas tem. Nós trabalhamos com missão, valores, que a gente não abre mão, e principalmente com propósito. E o nosso propósito é muito certeiro, é fazer as nossas alunas faturarem de 3 a 5 mil reais por mês. A gente faz o nosso máximo para que todas consigam. Todas conseguem? Claro que não. Nem todas se dedicam como a gente espera, nem todas têm o tempo disponível para trabalhar o suficiente para faturar isso. Porque, gente, faturar de 3 a 5 mil reais é totalmente possível, não é tanto, não é um absurdo com laço, mas requer disponibilidade de tempo, requer você poder se dedicar. Então, quem tem filho muito pequenininho, às vezes tem menos tempo, aí os filhos vão crescendo, vai melhorando, se organiza, né? Eu ensino até isso para as alunas, vamos organizar, você tem quantas horas? Eu tenho tanto, então se organiza a fazer isso, isso, isso. Mas qual que é mais importante? É fazer do limão uma limonada suíça. Se eu tenho poucas horas, como é que eu vou organizar essas horas? Ah, eu vou focar só no produto. Não vai sair do lugar. Não importa qual é o tamanho do seu negócio, não importa quantas horas você tem por semana para trabalhar, essas horas elas precisam atender todas as peças da engrenagem do seu negócio. Então você tem que se organizar o suficiente para dedicar a mesma atenção a tudo. E aí você vai descobrir que o laço é só o laço, é o mais fácil. Laço é o mais fácil, gente. O produto é o mais fácil. Sabe por quê? Porque a gente ama. A gente ama. Mas eu tô aqui para falar para você outra coisa. Quando você aprende as outras peças também, você também pega gosto. Quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade com aula de matemática. Matemática, física e química. Óbvio, exatas. Nunca fui boa em exatas. E não sou até hoje, tá, gente? Glórias a Deus pela calculadora, pela calculadora do celular que tá na mão todo dia, é uma benção. Mas a matéria de química, física e matemática fazia parte, eram peças da engrenagem para eu passar de ano. Por mais que eu não gostasse, não desenvolvesse, tinha trauma, eu precisava da nota mínima para passar, porque senão eu não passava. Então não adiantava eu tirar excelentes notas, porque eu tirava de fato em português, história, ciências, geografia, inglês, artes, estudos sociais. Estou entregando a minha idade, né? Enfim, tirava excelentes notas em tudo. E matemática, física e química era um desastre. Minha mãe pagava professora particular para me ajudar. Nunca vou esquecer, ela chamava Ana Laura, a minha professora particular de matemática, química e física. E eu tive que superar. Por mais que eu não gostasse, que eu não tivesse facilidade, eu era obrigada a aprender, porque eu queria passar de ano, eu precisava. E aí, gente, eu fui fazer faculdade de administração. E aí tinha a tal da economia. E aí eu fui bem em economia. Só que não. Gente, na faculdade, a matéria de economia, se tivesse 10 provas para passar, eu tinha que fazer as 10. Eu ia mal.
Eu não me dava bem. Eu não sei se era um trauma que eu trouxe da matemática, da física e da química, mas eu não me dava bem. E eu me lembro do meu professor, coitado, tentando, parece que a minha cabeça não abria pro negócio. Eu falo que ele me passou por misericórdia. Mas eu tinha que estudar, eu tinha que fazer as provas, eu não tinha outra escolha, porque eu queria me formar e me formei. Para vocês terem uma ideia, na faculdade, no último ano da faculdade, em outubro eu já estava formada em todas as matérias, menos economia. Em outubro. Tirava notas tão excelentes na faculdade que eu não precisava fazer as últimas provas. Agora, economia. Janeiro eu estava lá. Eu nem me lembro como, gente, eu me formei em 2001, faz muitos anos. Eu nem me lembro como é que chamava lá as provas, lá tem um nome lá. E eu estava lá fazendo. Mas eu tinha que fazer. Então, no nosso negócio, vai ter situações que vocês vão gostar, vão ter atividades que vocês vão gostar de fazer, como, por exemplo, laços, e aí vocês vão chegar em outubro, já passaram, porque, afinal de contas, vocês fazem muito bem, e vai ter economia na vida de vocês, que vai ser o que você não gosta de fazer, que você vai precisar fazer para o seu negócio, para você conseguir que a sua engrenagem funcione. É a mesma coisa. Você tem que fazer coisas chatas para o negócio funcionar. E aí, voltando à história da matemática, eu vivi uma experiência também com o inglês parecida, que eu não gostava no começo, e depois minha mãe me matriculou muito nova, graças a Deus. Com 11 anos eu fui fazer aula de inglês. E aí eu passei a amar o inglês. Por que que eu passei a amar o inglês? Que eu aprendi. E tudo depois que você aprende passa a ser prazeroso, né? E a matemática também era assim. A partir do momento que eu aprendi a fazer a conta, eu gostava. Por quê? Porque eu sabia, dominava. Tudo que a gente domina, a gente passa a gostar mais. Né? Você detesta fazer o laço boutique, até você aprender a fazer ele. Aí ele vai se tornar o seu amor. É assim que é, gente. E a gente se apaixona pelo laço boutique, só faz boutique, vende boutique, o campeão de venda, é assim. Não é tudo que a gente gosta que a gente vai que a gente não gosta, que a gente vai poder eliminar. Infelizmente, a gente, como empreendedoras, temos que encarar de frente. Eu não gosto da precificação, então eu vou multiplicar por 3 o custo de material e dane-se. Seja o que Deus quiser. Você está errada. Você precisa aprender a precificação direito. E mais, você precisa aprender a avaliar aqueles números. Você precisa entender para que aquilo serve, para onde ele te leva. A gente precisa vencer as coisas que a gente não gosta. Eu detesto vender, Fra. Criatura, o que você está fazendo empreendendo com laço se você não gosta de vender? Vai ter que aprender, sinto muito. Vender é a sua economia. Você vai ter que aprender para você passar de ano. E aí, vou contar mais um negócio. Vai ser igual a matemática e o inglês. A hora que você aprender, você vai descobrir que você ama vender. Que foi assim comigo também. Eu não gostava de vender. Gente, eu até chorava. Até chorava. Porque o Júlio pegava no meu pé. Você sabe vender sim. Vender é isso, vender é aquilo. Eu falava, eu não sei. E aí eu ficava brava e chorava. Mas eu aprendi. E aí peguei gosto. E aí não tem o que eu não venda hoje, gente. Eu falo que depois que a gente destrava, depois que a gente percebe do que nós somos capazes, que de tudo nós somos capazes, desde que a gente decida. A gente tá muito calor aqui em Cuiabá. Desde que a gente decida, desde que a gente se esforce para aprender, desde que a gente invista nosso tempo em aprender, em ganhar conhecimento a respeito, tudo fica gostoso depois. É muito bom. As coisas ficam no automático, você faz. E a gente destrava de um jeito que eu falo que se eu não vender laço hoje, gente, de boa. Se eu parasse hoje com o Dom Doquinhas Ensina, primeiro que eu voltava para os laços. Ah, mas o laço, cansei do laço. Eu ia vender roupa, eu ia ser cabeleireira, que eu amo. Não sei se vocês sabem disso, mas eu amo mexer com cabelo. Eu ia aprender a fazer unha de gel, que eu também amo. Alguma coisa eu ia fazer. Nada me impediria de crescer. Porque eu aprendi que tudo que eu quero, eu posso e eu consigo fazer. Que Deus me deu as habilidades e me deu conhecimento. E eu destravei de uma maneira que não há nada que eu não possa fazer. Só se Deus me impedir.
né? Tiver um acidente, não puder fazer, Deus me livre, mas enfim. Mas se eu tiver saúde, nada me impede. Não importa qual seja o negócio. Todas as peças da engrenagem são importantes, inclusive o produto, tá? Mas o produto é só uma delas. Só uma pecinha ali, ó. Tem mais uma dezena de outras assim, que são tão importantes e que requerem que você estude, que você aprenda, que você pratique, que você erre, porque você vai errar pra caramba, para você poder aprender como fazer certo. E a minha motivação sempre foi bater minhas metas e eu sabia onde eu queria chegar, sabe? Eu sabia do potencial que eu tinha. Na verdade, eu sempre acreditei no meu potencial. Então, eu quero deixar isso para vocês como mensagem, né? Tenham metas para bater e se agarrem a elas e lutem por elas, né? Vá atrás das suas metas. E as metas, elas não são só números, né? Elas são sonhos disfarçados de números, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus. Tchau, tchau.